estava claro que as interações fracas têm curto alcance, já estava clara a estrutura de correntes carregadas da estrutura da teoria. Então já se sabia que deveria haver um W mais massivo, W menos massivo, mas não se tinha uma teoria para isso. Tinha-se fenomenologia, mas não se tinha teoria. Né? O próprio Leite Lopes, em 58, trabalhou na existência de um terceiro bóson, de um bóson vetorial massivo, que era na verdade o Z0, mas assim, eram modelos isolados. Você tinha, vamos dizer assim, modelos à parte. Né? E aí, o que estava faltando era uma teoria. Quer dizer, quem deu o nexo, toda a teoria, foi o Higgs. Quer dizer, essa série de modelos, né, só conseguiu ser unificada, né, como se tivesse uma série de tribos, né? Essas tribos só foram unificadas quando apareceu, vamos dizer assim, o general que fez a unificação, lá, o Júlio César, né, que é o Higgs. Né? E aí, quando o campo de Higgs entra em cena e mostra que é a espontânea da simetria, você conseguiu ver que W+, W-, Z0, junto com o fóton, ficava todo mundo no tratamento só. Então, é como você falou, havia já, assim, resultados isolados fenomenológicos, modelos fenomenológicos, com W+, com W-, com Z0. Se vocês olharem, tem uma densa literatura entre 57 e 61, o Schwinger entra nisso, o Schwinger faz uma teoria unificada. Tem um paper do Schwinger, muito legal, muito bem feito. Tem um paper do Salam, 57, o paper do Schwinger. Tem um paper também do Salam que unifica. Glashow foi estudante de Schwinger. O trabalho do Glashow já é de 60, e depois o trabalho que deu o Nobel a ele é de 62. E aí, então, tem uma série, uma boa literatura já mostrando que tudo indicava para a existência desses bósons carregados e massivos. Mas aí, com a teoria, quer dizer, com a formulação da teoria eletrofrágil, é que isso tudo foi sistematizado. Mas aí, o que estava faltando para dar união a esses modelos isolados era a física do Higgs, era a introdução do campo de Higgs. Quer dizer, quem deu uma sistemática unificadora para toda essa discussão foi o bóson, que foi o mecanismo. O bóson de Higgs, né? O mecanismo de Higgs, claro. Agora você diria assim, o Charme, o Tóquio e o Bóson, eles foram anunciados por alguma teoria que foi anunciado? Ou também veio vindo assim? Tá. O Charme veio vindo mais por esse trabalho que eu apaguei aí, as considerações do Cabibbo sobre a falta de, a não observação de correntes neutras com violação de sabor. Mas vamos falar sobre justamente isso, essa fenomenologia importante na constituição do modelo. Então, o Cabibbo faz essa observação e depois, logo em seguida, vem o mecanismo do Glashow, Heliópolis e Miami. Então, quando entra o mecanismo de fica claro, a previsão era clara que tinha que ter um quarto quark. Mas, vamos dizer, o quarto quark, que é o Charme, né, que fecha a segunda geração, ele não foi previsto pela teoria, ele foi previsto por modelos fenomenológicos. Quem é previsto pela teoria, aí sim, Cabibbo, o Kobayashi, Pascal, eles pegam a teoria eletrofrágil e falam: essa é a teoria da interação fraca e ela precisa de uma terceira geração de quarks e precisa de uma terceira geração de elétrons. Então, nós prevemos que a teoria de Salam-Glashow-Weinberg, ela tem espaço suficiente, tem simetrias suficientes e parâmetros suficientes para introduzir uma terceira família de quarks, uma terceira família de leptons, e aí nós conseguimos embutir a violação do CP que tinha sido observada em 64 por Cronin e Fitch nessa teoria. Então, eles pegam uma teoria semi-completa, introduzem um resultado experimental e falam: se essa teoria é a teoria, ela vai absorver o resultado da violação do CP. Mas ela absorve o resultado da violação do CP se aparecerem duas novas famílias. Então, eles fazem a previsão. O Bóson, o Tóquio, o tal veio dela. Veio dela. Quer dizer, o prêmio Nobel do Kobayashi do Pascal foi pela previsão da terceira. O que eu te pergunto ele veio e mais ou menos. Tá. Por exemplo, no dia que quando ele fez o Bóson, não foi mais ou menos. Não, foi, a simetria foi em cima. Aqui, você acha que tem mais ou menos ou não, acho que foi em cima. Foi em cima. Foi em cima. Foi ela tira. Você tem simetria, porque você tem simetria SO2, 1. E você detecta a partícula não pela simetria exata, mas pela simetria quebrada.
justamente o fato de violar CP é que eles entenderam que a violação de CP, porque o Dirac, ele previu a existência do pósito e do antipróprio como? Olhando a simetria de conjugação de carga. Então ele foi por uma simetria e viu que havia partículas. Aqui não, aqui foi pela quebra da simetria. Justamente a quebra da simetria CP nas interações fracas, o Kobayashi e Mascala olharam esse aspecto do ponto de vista positivo e falaram, não, tudo bem, quebra, que bom que quebra. A quebra dessa simetria assinala a existência de duas novas famílias, uma de quarto e uma de elétron, que eles concluíram. Então foi uma previsão feita em cima, mas com base na quebra da simetria, não na evidência da simetria exata, tá certo? Então, basicamente, quer dizer, acho que esses são fatos importantes, né, que um estudante da nossa área hoje, ou estudante físico, assim, mesmo que seja experimental, né, tem que saber. Eu acho até, por exemplo, eu quando fiz meu curso lá em Goiás de Interações Fracas, uma parte boa do curso, que foi a parte dada pelo professor Furman, né, ela era comum para os teóricos e para os experimentais. Estou só colocando isso, porque quando você é experimental, se você vai para o CERN, por exemplo, os europeus têm uma formação, os experimentais europeus, lá no CERN, têm uma formação boa nas teorias. Então, lá na CISA, os experimentais tinham que fazer o curso de QCD, tinham que fazer o curso de teoria eletrofrágica, pelo menos a parte 1, que era a parte do Furlan, a parte do Salange não fazia, a parte do Furlan fazia. E tinham, e nós teóricos tínhamos que fazer também 2 cursos experimentais. Na época não era o LHC, nem era o LEP, era o SST, e depois a gente teve umas aulas, como um dos nossos professores trabalhava no LEP, né, quando foi o LEP inaugurou em 87. Já deu o Salan quis que tivesse um curso lá sobre o LEP, porque logo assim que estavam fazendo as experiências para poder fazer os testes de precisão. Então, estou colocando isso porque eu acho que um estudante da nossa área, ou seja teórico, também que o cara trabalha enquanto um gravity, é importante uma pessoa da nossa área hoje ter cultura, pelo menos, de ir a um seminário, entender o cara falando os mixes, saber a constituição das grandes teorias da nossa área. Nós temos a QCD, o cara tem uma boa ideia da QED, precisa saber calcular processo, normalizar a QED, mas saber como funciona a QED, saber o que é a QCD, quais são os ingredientes da QCD, como que a QCD aborda a questão da liberdade assintótica, como a QCD aborda a questão do confinamento, que essas são grandes questões de confinamento, é uma grande questão da nossa área, e aberto, né? E depois, um bom curso de bom conhecimento de teoria eletrofrágica, significa que você vai ser um especialista. Se você vai se especializar nisso, você vai estudar isso parte da tua vida. Mas se você, vamos dizer assim, é um outsider, pelo menos você saber o que é a teoria eletrofrágica, quais são as questões que estão em jogo, e sobretudo a teoria eletrofrágica é a mais rica de todas, é a mais rica de mecanismos, né? Então a gente tem que introduzir campos escalares extras, tem um mecanismo de Reed, tem um mecanismo de mistura de famílias, tem um mecanismo, tem a questão dos neutrinos massivos, tem a questão da violação de CP, que é quando aparece pela primeira vez violação de CP. Então a teoria eletrofrágica é assim, é muito rica, vamos dizer, e uma pessoa da nossa área tem que ter uma formação mínima nisso. Então, se vai a um seminário, o cara entende por que está se falando, dos ângulos θ, que mistura as famílias de neutrino, dos setores de Higgs, por que eu preciso botar um triplete de Higgs para dar neutrino massivo, um duplete. Saber um pouco vamos dizer assim, esses pequenos mecanismos que estão por trás da teoria eletrofrágica. Então, isso acho que a gente cobra nesse curso aqui, até que não tem prova, não tem nada, tem um essay, justamente para ver se o cara pegou a ideia geral do que é a teoria eletrofrágica. É uma teoria muito rica, né? Das teorias do modelo padrão, é a teoria mais elaborada que tem, porque a QED é muito linear, a QCD também, apesar de ser bastante incompreendida ainda, ela é bastante linear. Se você tem os mecanismos, introduz para dentro do Popov e tal, vai estudar a função beta, vê que a função beta é negativa, tem liberdade assintótica, tem o problema do confinamento, tem o problema do vácuo θ, tem o problema do CP forte, tem o problema dos ínstamos, mas são coisas assim que estão muito exatas. A teoria eletrofrágica é cheia ela foi a teoria que levou mais tempo para ser construída e é a teoria que mais coloca em harmonia as 3 áreas, né, as 3 sub-áreas da física de altas energias. Ela é uma harmonia entre a experimentação, a fenomenologia e a teoria. Ela começa com a experimentação, aí vem a teoria de Fermi, que leva a pau. Né? Fermi leva a pau pela revista Science. Então vem
começa com o experimento, vem para a teoria. Depois da teoria, entra a fenomenologia do início da década de 50. Depois ela volta para a teoria com o mecanismo de Higgs, com a introdução do Higgs, que é a espontânea de simetria, vai para a teoria de Salandra-Schweinberg, aí vai para a teoria do Cabib-Kobayashi-Pascal, depois ela volta para a fenomenologia, e a violação de CP, por exemplo, é um dado experimental fundamental para a construção da teoria eletrofrágil. Então, ela é uma mistura das três coisas. Ela foi um trabalho que, vamos dizer, praticamente a teoria eletrofrágil, vamos dizer assim, ela começou em 1933, né, com o primeiro paper lá do Fermi. Ela começou em 1933, basicamente aqui, 79 anos depois, a gente falou, bom, eu acho que ela está construída, apareceu o Higgs. Então, praticamente foram 79 anos de trabalho, 33 a 2012, está 79, né? Isso, praticamente, 79, 2012. Então, praticamente 79 anos de conversa entre teoria, fenomenologia e experimento, para chegar à construção dessa teoria. Então, é uma teoria muito constitutiva, para a gente entender várias coisas da física, inclusive o diálogo entre teoria e experimento, como incorporar, né, resultados experimentais dentro de uma teoria, que foi, por exemplo, o que o Kobayashi e Pascal fizeram. O trabalho deles de 72 é um paper simplíssimo. É um Physics Letters V, eu acho que de 2 páginas só, mas que resolveu uma grande questão, que é como colocar a violação do CP dentro da teoria eletromagnética. Vale a pena todo mundo pelo curso, aproveitar o ensejo do curso, para ver o paper de Kobayashi e Pascal, né? Eu acho que foi um Physics Letters V. Physics Letters V, 1972. Eu tenho a referência lá no Bill, vocês acham rápido, eu estou lá no Google, Kobayashi, Pascal, e em 1972 vocês vão achar o paper deles. Então, quer dizer, esse trabalho foi fundamental para sedimentar essa relação, quer dizer, a construção de uma teoria a partir também de dados experimentais concretos. Por exemplo, a ausência, amanhã nós vamos falar sobre isso, a supressão das correntes neutras com violação de sabor. As correntes neutras da teoria da eletromagnética são diagonais nas famílias, não misturam famílias. Isso era um dado que tinha que ser entendido. Então isso aí levou ao ângulo de Cabib, que depois, por sua vez, levou à matriz de Cabib-Kobayashi-Pascal. Essa matriz de Cabib-Kobayashi-Pascal, quer dizer, o nome Cabib está aqui, porque Cabib introduziu o mixing entre o quark D e o quark S, e Kobayashi e Pascal introduziram os mixings, generalizaram a matriz de Cabib. Aqui era uma matriz 2x2, e eles generalizaram uma matriz 2x2 ortogonal para uma matriz unitária por 3. Então eles saíram daqui de um SO2, o Cabib tinha um SO2, e eles generalizaram isso, que agora são 3 gerações, aqui eram só 2 quartos que se misturavam, mas aqui são 3 famílias. Daí, Cabib, Kobayashi e Pascal unificam essa matriz e fica a matriz CKM, que é a matriz que contém a fase que expressa a violação do CP. Então, essa matriz tem um único parâmetro, uma matriz unitária 3x3. Vamos ver isso aqui na última aula. Uma matriz unitária 3x3. Uma matriz unitária 3x3 tem 9 parâmetros reais. 9 parâmetros reais. Desses 9 parâmetros reais, como o 3 contém SO3, eu tenho 3 ângulos. Tipo, 3 ângulos de órbita. 3 parâmetros funcionam como ângulos de órbita. E 6 fases. Toda matriz unitária pode ser escrita em função de 3 ângulos e 6 fases. Né? E aí, dessas 6 fases, eles mostram que 5 fases podem ser absorvidas pelos campos dos quartos. Sobra uma fase física, sobra apenas uma fase. E essa fase é onde está a violação do CP. Então, a violação do CP dentro da matriz de Kobayashi-Pascal, Cabib-Kobayashi-Pascal, está nessa fase que resta. Então, esse resultado foi muito importante. Eles identificaram exatamente o parâmetro que expressa a violação do CP. Então, isso foi um dado muito importante. Então, eu acho que a teoria eletrofrágica é importante ser conhecida em geral, assim, né? Não, ninguém precisa ser especialista nisso. No discurso sobre teorias, como é que você viria a teoria da gravitação do Einstein?
supercordas, no discurso de teoria que está dando. Isso aí. Como é que você diria? Qual seria o seu retrato? Eu pensaria, um pouco baseado nessa história aí, eu acho que é a mesma ideia. Então, quando Enrico Fermi, em 1933, fez a teoria para as interações fracas, né, ele fez o primeiro trabalho que mostrava que você poderia, você conseguia ter uma ação no lagrangiano para a teoria eletrofraca em função dos campos que você conhecia na época. E aí você construiu uma teoria, ele construiu a teoria, sabia que era apenas o primeiro passo, sabia que faltavam muitos graus de liberdade. Então a teoria foi construída e aí até chegou a teoria de Salant-Schoenberg, chegou o modelo padrão. Vamos colocar assim, então ela evoluiu daí. A gravitação é a mesma coisa. Quer dizer, quando Einstein escreve, da mesma forma que Enrico Fermi escreve a teoria eletrofraca, pensando vamos dizer, numa fenomenologia acessível naquela época, na faixa de energia dos MEV. Hoje nós estamos na faixa de energia já dos TeV, passamos pelo GeV com o Lepper, né, e chegamos agora ao LHC com o TeV. Einstein é a mesma coisa, ele escreveu uma teoria de gravitação pensando em descrever fenômenos macroscópicos. Ele não tinha nenhum interesse de escrever gravitação quântica. O interesse dele era escrever gravitação macroscópica, era quase que um modelo, como fez Enrico Fermi, escrever as interações fracas no nível mais macroscópico, interação fraca em nível de núcleo atômico, não em nível de quark, nem conhecia quark. E aí, à medida que o tempo foi passando, a gente foi aprimorando a nossa noção do que poderia ser a gravitação. Entraram as teorias de Yang-Mills, que mostraram para a gente que a gente pode dar um tratamento de Yang-Mills para o próprio espaço-tempo. Então a gente já começou a ter olhar o espaço-tempo sob um outro ponto de vista e fomos compreendendo, por exemplo, que novos mecanismos foram incorporados à teoria de campos, como a discussão da renormalizabilidade, e aí a teoria da gravitação. Ficou claro que a teoria da gravitação estava incompleta, a teoria de Einstein era incompleta. Então, quando você tem uma teoria que ela funciona bem, mas não é renormalizável, isso está mostrando que ela é apenas um submundo, né, uma subteoria de uma teoria mais completa. Então, ficou claro que deveria ter, como teoria de Yang-Mills, a renormalizável, e você consegue dar um tratamento de Yang-Mills para a gravitação, ficou claro que a gente deveria proceder nessa direção para a teoria de Yang-Mills, da gravitação. Acho que não seria aquela teoria de Yang-Mills do grupo de Noether. E aí se começou a buscar novos caminhos, aí incorporar novos graus de liberdade. Então, na década de 70, ficou claro que eu teria que incorporar novos graus de liberdade fermiônica, aí veio a supergravidade. A supergravidade já tem um avanço muito grande na compreensão da gravitação quântica, chegou a uma fronteira bem ampla. E aí viu aonde é que a supergravidade falha em descrever a gravitação. Então, com aquela demarcação, né, de território ali, até aqui a supergravidade vai e descreve bem, então a supergravidade também deve ser parte de uma teoria mais completa para a gravitação. E aí você chegou numa fronteira máxima, que era das 11 dimensões. Então, em 11 dimensões eu consigo chegar ao máximo que eu posso saber sobre gravitação quântica. Então, se você fosse acima de 11 dimensões, você estava mal, porque aí você começa a introduzir spins maiores do que 2. E aí a gente não tem nem teoria quântica de campos para spin maior do que 2. Então, a gente estendeu máxima dimensão do espaço-tempo e chegou ao máximo que a gente podia fazer em termos de gravitação quântica. O que está faltando agora? Já que eu não posso ir eu não tenho mais dimensão para onde ir, eu vou começar a estender os objetos. Então, será que os objetos fundamentais são realmente partículas multiformes? Ou eu agora posso jogar a minha criatividade? Eu não posso mais criar espaço-tempo com dimensão mais alta, porque não dá mais. Vamos jogar a nossa fúria criativa para o outro lado. Vamos começar a pensar agora em estender o conceito de partícula. E aí você vai para objetos estendidos e aí você vê que você recupera em termos de dimensão, você cai de 11 para 10, você diminui um pouco a dimensão, e você consegue, e hoje a gente sabe que a gravitação quântica, hoje tem uma boa descrição quântica da gravitação dentro da teoria de cordas. Agora a questão é fazer a conexão de cordas com o mundo real. Mas se você pensa que você está no mundo só das cordas, se
Se o teu mundo é o mundo das cordas, você tem uma gravitação quântica bem resolvida. A questão agora é, meu mundo não é das cordas, eu quero compreender a gravitação quântica aqui, não lá na escala de Planck. Então, a gente fazer essa conexão está sendo a complicação. Então, eu acho que a teoria de cordas, ela também ela sofreu um processo de evolução, assim. Você foi incorporando novos elementos, só que sem tanta experimentação, como a teoria eletrofrágil, que foi toda na base do diálogo com a teoria, com o experimento e com a fenomenologia. A gravitação quântica ela foi na base da evolução teórica mesmo, da evolução das ideias. O que eu estou perguntando é assim, né? Há um espaço entre a teoria e a ideologia. E o LHC, como ele chega agora, por dentro da teoria, ela tem que buscar, ela tem caráter de precisões. Ela tem uma certa precisão teórica, tem uma certa precisão. Estamos experimental aí. Acho que o Rafael também está no experimento, não está, Rafael? Então esses caras aí que controlam a nossa precisão. Agora, eu não sei se esse LHC que está chegando, ele permite para a gente, por exemplo, ter experimental, precisão experimental. Ele dá um bolão de coisas e diz-se. Escola típica, o Galileu tinha uma lunetinha e tinha uma precisão experimental. Essa física, como de Métis, ela tinha, lá o dia que eu vi lá uma placa, tinha a coisa, né? Hoje você chega de volta aqui, esse tem um experimento, é um bolão. Agora é um bolão de coisa. Daí você vai ter que, desse banco de dados, fazer uma leitura. Daí já começa você, bom, eu penso assim, o cara é vascaíno, entendeu? Eu acho que o Edmond, os experimentais também podem me corrigir ou me ajudar, mas eu acho que o LHC, ele não é uma máquina de precisão, ele é uma máquina de descoberta. É isso que você está falando. Vamos descobrir. Então vamos de LHC, porque o LHC é próton. Próton contra próton. Então, essa é uma máquina, é como se você pegasse, eu quero descobrir o mecanismo desse celular, deixa eu quebrar ele com martelo. Então o LHC faz o papel do martelo. Ele quebra o próton e te diz o que está por lá, o que pode sair. É uma máquina de descoberta. O que você quiser descobrir, você tem que tentar descobrir com o LHC. Agora, você quer agora, não quero mais descobrir, eu já descobri, agora eu quero precisão. Se você quer precisão, você tem que sair de uma máquina de próton, você tem que voltar para uma máquina de elétron. Então você volta para o é mais é menos. Eu acho que a física, as coisas foram feitas assim. Nós começamos, já vou lá. Pode falar. Por isso que os detetores do LHC, os principais, são em barril. Porque você bota os seus detetores nele todo para você ver tudo. Para você ver tudo, pois é. Se fosse mais de precisão, como você falou, você escolheria um pedaço. Por isso pedaço. é linear, né? E aí por isso que agora vão para outros colisores agora lineares. Porque a ideia é essa, você, quando foi lá no SS, lá em Genebra, né, no SS barra, né, no PP barra, né, que antigamente era próton-antipróton, o SST, que é onde foi descoberto o W+, onde foi descoberto o W-, né, lá em Genebra. No SST, que eu acho que era síncroton-próton, alguma coisa assim, eu não lembro assim, mas era SST. Então lá foi descoberto W+, W-, zero, era uma máquina de PP barra. Então você fez as descobertas da teoria eletrofrágil. Aí agora eu quero melhorar a precisão. Aí o que se fez? Foi para o LEP, que era Large Electropósito. Aí o SST evoluiu para o LEP. O LEP operou de 87 até 2001. Aí você fez os testes de precisão da teoria eletrofrágil. Pôde melhorar os testes de precisão para uma parte 1000. Você tinha precisão de uma parte de 100, aí você passou para uma teoria eletrofrágil com precisão de uma parte 1000. Aí você fez o LEP, apurou bastante, quase chegou no RIS. Aí o que se faz? Agora eu preciso descobrir não só o RIS, mas eu preciso descobrir partículas supersimétricas, preciso descobrir outras coisas. Aí você vai e faz uma máquina mais robusta de próton. Então é isso. A preocupação do LHC, até como o Rafael falou, é olhar tudo, como você falou, é aquele bolão. É olhar tudo, descobrir. Eu quero descobrir. Depois eu vou apurar. Então a próxima máquina, por exemplo, deve ser o NLC. Que é um colisor, mas parece até que está se falando do NLC até virar uma máquina de burros, né? A ideia é até não fazer mais e menos, porque a física, o que a gente sabe hoje é que essa física nova, que está além do modelo padrão, ela dificilmente vai ser revelada por elétrons e pósitrons, porque a massa é muito pequena.
O que se espera hoje é que mais momentos, quer dizer, uma máquina de mu hoje, ela consiga te revelar, por exemplo, nova física, tipo supersimetria. Hoje está claro que você não vai ver a supersimetria no elétron, você pode ver a supersimetria numa máquina de Moores, por exemplo. Então, tudo indica que a próxima geração, que pode ser, deve ser um acelerador linear, que é o New Linear Collider, né? Ele deve operar depois do LHC, lá por 2030, vocês devem estar trabalhando, se Deus quiser. Então, essa máquina, ela deve ser uma máquina até feita como mais elementos, porque tem mais chance de descobrir física além do modelo padrão, mas ela vai ser uma máquina para apurar a precisão do LHC. O que o LHC descobriu, você espera no NMC vamos dizer, aprimorar a precisão. Então, essa que é a ideia. Então, a alternância é essa. Você descobre com a máquina mais robusta de Hazelot e você apura com uma máquina de Lépicas. Você refina com a máquina de Lépicas. Essa que é a ideia. Eu te pergunto, porque antigamente, como você está falando aí, você fazia da teoria a chegada de uma partícula, né? Você ia do papel para o anel. Você ia do papel, depois ia para o anel de colisão e descobria, né? E depois chegava ao Nobel. O trio. Mas vamos dizer, agora você não pode, vamos dizer, ter diferentes papéis, e fazendo diferentes leituras do anel. Certo. Quer dizer, eu estou querendo perguntar o seguinte, a gente sempre foi educado para a questão da teoria. A teoria é isso que está falando, papel, anel. Agora, será que a gente está chegando na época um pouco da ideologia? Dependendo do teu foco, você pode criar diferentes tipos de papéis. Certo. E esses papéis podem ter diferentes tipos de eu acho que sim. dessa grande massa que tem uma. Eu acho que a gente já está vivendo isso. A gente tem hoje praticamente, vamos dizer assim, uma dialética entre a loop quantum gravity e a teoria de cordas. Né? Tem alguns bons diplomatas tentando agora fazer a união, para mostrar que teoria de cordas e loop quantum gravity não são tão dicotômicos assim. Mostrar que existe uma maneira de um você chegar no outro, mas os caras não gostam muito disso, não. O próprio Lewis Morley não gosta muito disso, como também o pessoal aficionado da teoria de cordas, né, os string maníacos, também não gostam muito disso. Mas vamos dizer, você hoje está vivendo isso, você tem duas ideologias muito diferentes do papel. Você tem a ideologia da loop quantum gravity e tem a ideologia da teoria de cordas. E aí, a questão é, a teoria de cordas dá contribuição para o anel, a teoria de loop quantum gravity dá contribuição para o anel, dá contribuição como? Dando extensões do modelo padrão. Então, quando você vai para o LHC, ou você vai para o próximo acelerador que você quiser, você já vai testar uma física além do modelo padrão. Agora, essa física além do modelo padrão, ela pode te dizer, não, a direção certa são as cordas, ou a direção certa é a loop quantum gravity. Então, eu acho que isso que você está falando, hoje, assim, no papel, a gente tem nitidamente duas ideologias bem diferentes. Eu vou passar o seguinte pergunta para você. Não no âmbito do gravity, não no âmbito, eu faço um pouco no âmbito da QCD. Sei. Vamos dizer o seguinte, você tem, na próxima aula, porque a gente vai mostrar para a gente o quarto U e o quarto D, e eles se interagem. Mas pode interagir, como é que você faz? Via partículas carregadas, certo? E via globos. Acho que amanhã não tem aula, não vou deixar isso aqui pronto para amanhã. Acho que amanhã não tem aula de ninguém quase, né? Acho que amanhã é um dia meio vazio. Fala aí, desculpa. Então você teria. Bom, pessoal, quem quiser ir embora. Duas interações, U e D, sobre uma ideologia. Uma você diz, é QCD, globos sem carga, mais QD, o eletrocarga. E a outra você diz, agora eu vou carregar os globos. Então eu cancelaria e eu estou só com o globo carregado. E daí eu vou com o globo carregado, porque o meu globo não tem carga elétrica. E daí você tem uma ideologia, uma ideologia diferente da outra. Entendi. E daí você vai lá e são extensões do modelo padrão. Eu acho que, bom, vamos colocar. Eu estou querendo levantar essa questão, porque na nossa geração a gente foi educado por teoria. A teoria é essa. E acabou. Então chegou-se uma grande luta para chegar a uma teoria. Outros morreram, mas quando o Gelman fez o modelo do S3, ele matou todos os outros grupos que estavam sendo estudados.
Então tinha sempre uma teoria que era uma teoria mais vencedora. Hoje, como a abundância de dados é muito grande, começa a ter uma discussão mais ideológica. Certo. Ninguém está tão certo, ninguém está tão errado. Não, então, uma discussão ideológica sobre isso na própria epistemologia. Né? Os caras da epistemologia, olhando um pouco essa física mais contemporânea, né, a física do LHC, eles introduziram, vamos dizer assim, parâmetros mensuráveis até para você dizer qual das teorias é mais ad hoc do que a outra. Né? Que toda teoria tem que ter hipótese. Né? E a hipótese pode ser uma hipótese de natureza mais heurística, né, que é simplesmente uma hipótese de uma natureza heurística, vamos dizer, constância da velocidade da luz. C é o absoluto. E eu vou construir a teoria da relatividade restrita baseada nessa proposta de Einstein. Então, é uma hipótese que deu certo, mas foi uma hipótese heurística. Mas você tem as chamadas hipóteses ad hoc. Segundo lá, pelo que eu entendo, que eu já li, que eu já assisti a seminários, né, para os epistemólogos, né, que estudam realmente a história da filosofia da ciência, né, uma hipótese ad hoc é uma hipótese que você tem uma teoria, essa tua teoria é muito boa, mas de repente, como essa aqui, nós temos um modelo padrão que é muito bom. Aí vai aparecer no LHC algum desvio fatal do modelo padrão. E aí você, para salvar a teoria, você introduz, vamos dizer assim, hipótese, que você chama de hipótese ad hoc. Então essa hipótese ad hoc não é uma hipótese heurística. A hipótese ad hoc, ela entra numa teoria, ela não tem explicação na teoria, a teoria não explica ela, mas ela salva a teoria, vamos colocar assim. E a gente está vivendo um pouco isso hoje. Com o LHC, e hoje a gente faz várias extensões do modelo padrão. Quantas extensões do modelo padrão nós temos hoje? Tantas, né? Então, você, nessas extensões do modelo padrão, você vai colocando hipóteses que vão dizendo, eu estendo o modelo padrão nessa direção porque eu tive esse resultado lá do acelerador. Ou eu vou estender o modelo padrão nessa direção porque eu observei esse tipo de decaimento. Então, você começa, né, a ter isso que você está falando. Você, no papel mesmo, você vai criando a diversidade. Porque você tem algumas teorias que você considera as teorias mãe. E aí essas teorias mãe falham em certos testes. Mas você não quer abrir mão da teoria mãe. Foi praticamente, vamos dizer, o que o Kobayashi e o Maskawa fizeram. Eles não quiseram abrir mão da teoria de Salam-Einstein. De repente eles foram dizer, essa teoria não presta, porque essa teoria não descreve violação do CP. Eles falaram, não, vamos nos manter nessa teoria, mas vamos salvar a teoria. Vamos salvar a teoria fazendo uma hipótese. Que existe uma terceira família de quartos, existe uma terceira família de leve. Era uma hipótese ad hoc na época, né? Então havia um grau de, que a gente chama de adocidade nessa formulação. Claro, a adocidade acabou quando o lepton B apareceu, quando o quark B apareceu, quando o quark... Então, era uma hipótese que salvou. Então, quer dizer, Kobayashi e Maskawa, eles falaram, não, essa é a teoria. Se tem violação do CP, nós temos que salvar a teoria. E eu salvo a teoria fazendo uma hipótese nova, que a teoria não explica. A teoria de Salam-Einstein, ela não explica por que você tem que ter 3 gerações e 2. Número de gerações é arbitrário. Então, você bota uma terceira geração sem nenhuma base. Quer dizer, a própria teoria, ela não tem os subsídios que vão cacifar a tua hipótese. Então, isso você chama de uma hipótese ad hoc, que você salva a teoria, pois não? Não, no caso da relatividade, também tem que preservar a teoria mãe de Einstein e fazer hipótese, ou você acha que tem que realmente mudar um pouco a teoria de Einstein, tem uma outra proposta? O pessoal de quantum gravity e de supercordas, eles tentam mudar. Eu acho que o pessoal de supercordas vai mais na direção de salvar Einstein o tempo todo. Eu acho que o pessoal da luta quantum gravity é mais radical. Eles não estão preocupados, eles vão reproduzir a relatividade geral, mas eles não estão preocupados em salvar Einstein. O pessoal da teoria de cordas, a todo momento você volta, opa, deu raiz de menos GR, estou feliz. Faço isso, deu raiz de menos GR, estou feliz. Você está sempre preocupado de recuperar Einstein. O pessoal da luta quantum gravity, nós temos um ponto de vista diferente. Eles não estão, vamos dizer, praticando hipóteses adocistas, de introduzir hipóteses para salvar.
eles estão partindo de um ponto de vista radical, eles estão fazendo um corte, vamos dizer assim, epistemológico. Eles estão rompendo com, vamos dizer assim, com o saber comum da teoria da relatividade. Eles querem escrever gravitação, sim, mas eles estão buscando uma outra verdade, buscando que o espaço-tempo intrinsecamente é quântico. Então eles não estão quantizando a gravidade. A gravidade, para eles, já nasce quântica. Diferentemente da teoria de cordas, que ela é uma tentativa de quantizar a gravitação. Mas para Loop Quantum Gravity, não. A gravitação que aparece ali, ela já nasce quântica. Porque você já está trabalhando com um espaço-tempo que é fundamentalmente quântico. Então, a gente pode discutir isso em uma outra ocasião com mais detalhes, mas eu acho que a gente está vivendo esses dias. Eu acho que isso é importante, a gente saber se localizar o que está acontecendo na nossa área. Como é que a nossa ciência está evoluindo? Como é que a gente pode chegar para um sociólogo, ou chegar para um biólogo e dizer como a física está sendo construída hoje em dia? Qual o discurso que a gente tem para falar isso para um cara de outro cara? Ou chegar para um cara de filosofia da ciência, o cara sabe pra cacete, né? Bachelard, sabe pouca, né? Sabe um monte de coisa. E de repente a gente pergunta, como é que está sendo a construção epistemológica da física? O que nós temos a dizer dessa pessoa? Né? Eu acho que isso é uma discussão importante também. Vale a pena a gente... Pois arranje alguém para dar um curso de verão agora, chamar uma pessoa lá do HCTE para dar um seminário aqui para a gente sobre essa discussão. Eu acho que é importante a gente ter faz parte da nossa cultura, né? Saber o que nós estamos fazendo, afinal de contas, né? Eu não estou só fazendo cálculo, né? Estou pretendendo trabalhar numa teoria. Então, como é que nós estamos construindo a física hoje? Tá bom? Obrigado.